Olá, é muito bom ter você aqui no meu canal para nós continuarmos o nosso relacionamento, o nosso bate-papo sobre aquilo que Deus está fazendo na terra. Você tem orado pelo Brasil? Você está sentindo tocado por Deus para se envolver com oração nesses dias de pandemia, nesses dias de nova cepa do vírus, do coronavírus? Eu gostaria de convidar você a ficar aí, não sair daí, é VaptVupt. Eu quero conversar com vocês sobre a importância da nossa oração, da nossa participação nesse momento de crise. Me aguarde. Muito bom. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, inscreva-se aqui no meu canal, toque o sininho, tá bom? Ative o sininho para você receber as atualizações. Deixe o seu like, por favor. Não esqueça de deixar o seu like. Vamos lá. Qual deve ser a nossa participação nesse momento de grande crise no Brasil? Até onde vai a nossa responsabilidade como igreja? Eu gostaria de chamar você para nós visitarmos um texto que é muito conhecido nosso, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 2. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, e com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, primeira coisa, ore em favor de todos que estão em posição de autoridade. Eu me sinto muito à vontade nesse momento para chamar você, para convidar você para orar pelos nossos governantes, para orar por aqueles que estão no poder, para orar por aqueles que exercem autoridade, porque faz muitos anos da minha vida que eu tenho orado pelos governantes, faz muitos anos da minha vida que eu tenho dedicado a orar por aqueles que estão em posição de autoridade, sem me importar com o partido, sem me importar com a ideologia, mas orando segundo o que a palavra diz que é para eu fazer, que é para você fazer. Então, o segundo ponto que eu queria te chamar a atenção, o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos orar por aqueles que estão em posição de autoridade, para que nós tenhamos uma vida mansa e tranquila. Será que com a expansão do vírus nós temos uma vida mansa? Será que com a expansão do vírus, com a mutação do vírus, nós temos uma vida tranquila? Não, eu acredito que não, porque nós estamos sendo apertados por todos os lados, então nós vamos precisar tomar uma decisão, nós vamos precisar, como igreja, nos unirmos em oração. Nós precisamos de unidade em oração. Isto é muito importante diante de Deus. Então, o terceiro ponto, orem para que vivamos com toda piedade e respeito. Nós precisamos ter piedade. Nós precisamos ter um coração piedoso. Nós precisamos ter misericórdia daqueles que estão indo para o inferno, morrendo sem Jesus. Irmãos em Cristo estão morrendo, estão partindo, estão deixando seus familiares. Isso é triste? Claro que é triste, mas estão indo encontrar com o Senhor, estão partindo para os braços do Pai. Um dia nós nos encontraremos novamente. Nós não podemos esquecer que tem pessoas que estão morrendo, que não conhecem Jesus. Nós precisamos ter misericórdia dessas famílias que estão perdendo seus pais, estão perdendo suas mães, estão perdendo pessoas importantes dentro da sua casa e elas não conhecem Jesus. E isto é muito sério. Um outro aspecto sobre esse terceiro ponto que eu estou falando com vocês é sobre a questão do respeito. Como que Deus vai ouvir uma oração de uma pessoa que não respeita o próximo? Nós vimos uma exortação do apóstolo Pedro para que o marido trate bem a sua esposa, para que as suas orações não sejam impedidas diante de Deus.
Então, o mesmo princípio serve para o nosso relacionamento. Se eu não trato bem o meu irmão em Cristo, se eu não respeito a obra de Jesus na vida daquele meu irmão em Cristo, como que Deus vai ouvir minha oração? Em hipótese alguma, Deus não vai ouvir minha oração. Presta bem atenção. Se você é um desses irmãos que não respeita ninguém, que afronta os irmãos, que pisam nos irmãos, que fala o que quer, do jeito que quer, olha, eu tenho certeza, Deus não está ouvindo suas orações. É uma coisa muito séria, é muito séria. E isso está escrito na Bíblia, isso está escrito na palavra de Deus. Nós precisamos ter piedade das viúvas e órfãos e dos necessitados. Nós precisamos ter piedade dos que morrem sem Cristo. Nós precisamos clamar ao Senhor para que o Evangelho chegue a todos os leitos das pessoas que não receberam a Cristo. Nós precisamos clamar para que o reino de Deus venha a essa terra. A nossa maior preocupação deve ser com a manifestação do reino de Deus. Então, falando sobre respeito, é claro, eu vou usar máscara, é claro que eu vou manter o distanciamento, é claro que eu vou manter a higienização, é claro que eu vou tomar cuidado, eu vou respeitar as pessoas que têm mais dificuldade do que eu. Eu não tenho dificuldade com isso, eu não tenho dificuldade com aquilo, mas não importa. Os outros podem ter, então eu preciso respeitar. Isso é importante, eu preciso tomar cuidado com o outro. Então, esse tipo de atitude louva a Deus, esse tipo de atitude agrada a Deus, esse tipo de atitude toca no coração de Deus. Então, o quarto ponto que eu queria chamar a sua atenção, como esta atitude de oração e coração, né? Nossa oração será aceita diante de Deus. Então, se nós tivermos uma atitude de respeito, uma atitude de piedade, as nossas orações chegarão a Deus. Então, como que Deus, eu vou repetir, como que Deus irá ouvir, né, uma oração de um coração que não tem piedade, de um coração que não tem respeito? É muito sério, irmãos. O mundo não entende, as pessoas não entendem, mas Deus é respeitoso, Deus age com respeito, Deus age no tempo certo, da maneira certa, Deus não perde o passo. Nós precisamos aprender com Ele sempre. Jesus falou, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quinto aspecto que eu quero chamar a sua atenção. Deus deseja que todos sejam salvos e conheçam toda a verdade. Deus deseja que o Supremo Tribunal Federal seja salvo. Deus deseja que os juízes do PGR sejam salvos. Deus deseja que os deputados estaduais e federais sejam salvos. Deus deseja que os senadores sejam salvos. Deus deseja que os governadores sejam salvos. Deus deseja que os prefeitos sejam salvos. Deus deseja que todos aqueles que estão em posição de autoridade sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós, como cristãos, precisamos orar pelo Brasil, clamar ao Senhor com um coração de piedade. Nós precisamos clamar por piedade, porque se nós morrermos amanhã, encontraremos com o Senhor, estaremos pela eternidade com o Senhor, mas outros poderão estar pela eternidade no inferno, e nós precisamos ter piedade desses que morrem sem o Senhor. Então, o versículo 8, né, de 1 Timóteo capítulo 2 diz assim: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Homens do Brasil, homens que receberam o sangue do Cordeiro, homens do Senhor Jesus, precisamos nos posicionar. Oração é coisa de homem, oração é coisa de macho, oração não é coisa só de mulher. Oração também é para homem. Apóstolo Paulo está chamando os homens. Os homens precisam se posicionar e levantar mãos santas diante de Deus. Ele está chamando, ele está falando especificamente com os homens. Precisamos orar. Homens, precisamos levantar mãos santas. Então nós precisamos entender que oração é coisa de homem, sim.
Sétimo e último ponto que eu quero falar aqui com vocês: os homens precisam orar. Os homens precisam orar em todos os lugares que eles frequentam. Todos os lugares. Precisamos levantar mãos santas. Nós, cristãos, precisamos nos posicionar levantando as nossas mãos. E ele diz isso especificamente aos homens. Homens que frequentam a academia, homens que frequentam o escritório, homens que frequentam as repartições públicas, os canteiros de obra, os homens que dirigem os carros, caminhões, homens que trabalham em hotéis, os homens que têm o Espírito Santo de Deus, precisa levantar suas mãos santas onde estiverem, onde forem, precisam orar, precisam clamar. Nós, como povo de Deus, e principalmente nós, como homens, precisamos orar sem ira, sem contenda. Não vamos entrar em discussões, vamos entrar em orações. Não vamos entrar em contendas, vamos entrar em clamor, em súplica diante de Deus. Não é para discutir, não é para brigar, é para orar, clamar o nome do Senhor. O inimigo está plantando desunião, desavença entre os homens por causa de ideologias, mas nosso chamado é para sermos um em Cristo. Nós não precisamos ser um nas ideologias, nós precisamos ser um em Cristo. O que Cristo pensa? O que Cristo concorda? É nisso que nós precisamos ser um. Nós precisamos aprender a andar como um em Cristo. Vamos orar pelo Brasil como um só povo. Vamos orar por nossa nação como um só povo, como uma só igreja. Por favor, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se aqui. Deixe o seu like, ative o sininho, tá bom? Inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu like. Deus abençoe vocês. Uma boa semana, em nome de Jesus.